Olá! Antes da lei de 2001, era comum que pessoas com transtornos mentais fossem internadas indefinitivamente nos hospitais psiquiátricos que funcionavam como asilos. Nestes locais, muitas vezes os pacientes sofriam maus tratos, conforme demonstrado durante a entrevista com Walter Farias e Daniel Navarro, contando a triste história do Hospital Juqueri. Com o movimento da reforma psiquiátrica, iniciou a implantação de um modelo substitutivo, no qual os pacientes fossem atendidos fora dos hospitais, com destaque para o convívio social e o fechamento de leitos psiquiátricos. Programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos conversar com Leandra Mara de Vilhena Melo Vidal, assistente social e coordenadora da residência terapêutica, e com a Flávia Denise Barbosa Vasques Silva, que é psicóloga e coordenadora da saúde mental no município de Barbacena, em Minas Gerais. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios eu recebo a Leandra e a Flávia para falar um pouquinho sobre a reforma psiquiátrica no Brasil. Acho que antes da gente começar a conversar, entender um pouco como que está o atual cenário, da reforma psiquiátrica, vocês poderiam contar para nós como que foi no passado, como que era atendido o paciente com transtornos mentais anteriormente a essa reforma? Nós tivemos em Barbacena um grande hospital psiquiátrico, o Hospital Colônia. E em torno do Colônia surgiram outros 5 hospitais, de menor porte, mas com o mesmo objetivo. O Colônia, inicialmente, ele foi criado para fins de cuidados com tuberculosos. E com o passar dos anos, ele passa a ser um grande hospital psiquiátrico. Com o declínio da tuberculose, surge a psiquiatria, o louco, como necessitando desses cuidados, então o hospital passa a absorver essa população. E é um hospital de porte grande, é um grande hospital, um grande hospício, a gente chama assim, no modelo do Colônia, porque existia uma questão de que naquela época que trabalhar fazia bem para os pacientes, então era uma grande fazenda, um lugar imenso, e nesse lugar as pessoas chegavam de todas as formas, Inclusive a expressão trem de doido é uma expressão mineira que diz desse lugar onde dentro do hospital existia uma estação, uma pequena estação de trem, onde os pacientes chegavam nos vagões, eram abertos assim, os vagões abriam, as pessoas eram colocadas para fora, sem documento, sem acompanhamento, sem nada. Então isso já caracterizava uma questão de violação de todos os direitos. É isso que o Colônia foi, um grande hospício com a violação de todos os direitos humanos. Não existia, então, um tratamento, um roteiro de tratamento, uma diretriz? Não existia, Inclusive, assim, a gente sugere, para quem quiser conhecer um pouco dessa história, pode olhar O Nome da Razão, que é um documentário que foi feito em 79, e ele retrata bem o que era o hospital. Nós vamos falar dele hoje, durante as nossas atividades, durante o dia e a noite, nós vamos apresentá-lo, mas é um vídeo que nos fala relata fidedignamente o que aconteceu dentro do Colônia nesse período. E é interessante porque hoje, os moradores que estão em residência terapêutica, a maioria saiu do Hospital Colônia. E eles contam, é muito triste a história que eles viveram lá dentro e que foi a realidade deles durante tanto tempo, porque muitos chegaram crianças ainda, com 8, 9 anos, e foram sair aos 50, 60 anos. E aí ali eles contam do dia a dia deles, da rotina, uma rotina de uma instituição total, onde o horário do banho, o horário da alimentação, o vestuário, tudo era em função da instituição. Então a gente brinca que era a instituição que sentia frio, era a instituição que sentia fome, era a instituição nessa lógica normalizadora e normatizadora que organizava a vida dessas pessoas, tirando, inclusive a subjetividade dessas pessoas, que ia coisificando no dia a dia, nessa rotina, na forma de ser e de agir. E aí é muito comum os moradores contarem
que, por exemplo, qualquer aprontação que fosse de criança ou que já de adulto, querer fugir, querer sair, querer ser diferente, era causa de castigos, né? E aí eles contam das injeções que eles chamam de entortadeiras, que devem ser, né, que era para acalmar as celas. E aí é muito interessante que alguns iam aprendendo dentro dessa lógica institucional a como fugir da cela. Então, se eles sabiam que tinham feito alguma coisa errada, que seriam punidos, eles contam que às vezes tiravam a roupa, se lambuzavam de cocô. Nossa. Porque aí ninguém pegaria e com isso passaria esse tempo. Então eles também começavam a achar saídas, né? Eles contam do choque, por exemplo, era uma fila. Então era minha vez de tomar o choque, a Flávia me segurava para eu levar o choque e ela seria a próxima. Então essas vivências são vivências muito cruéis, né? A questão da comida que ficava, era uma mesa de cimento, a comida era colocada ali, os mais fortes chegavam para comer, e comia com a mão, e os mais fracos ficavam. Sem a comida. Outra situação, acho que a Flávia que ela fala muito bem sobre isso, a questão dos esqueletos, né, dos corpos vendidos para as faculdades de medicina, mas o mais grave nisso é porque esses corpos, segundo alguns moradores, eles desencarnavam esses corpos, porque eles eram colocados em tambores com produtos para soltar a carne, doce, eles vivenciavam isso. E muitos tinham, quando chegaram em residência, não comiam carne moída, porque na cabeça deles, aquela carne seria para consumo. Então, há algo de muito cruel nessas histórias todas, né? Não tem nem como imaginar. Imagina uma criança aos 8 anos de idade se internalizar. Às vezes não tinha nenhum diagnóstico, né, que a colocava numa situação. Vieram de Oliveira. É uma cidade perto de Barbacena, no estado de Minas. Existia um hospital de neuropsiquiatria infantil e esse hospital fechou e eles levaram todos para o Colônia, né? Então, os meninos chegaram também nessa mesma condição. A maior dificuldade nossa com relação à reabilitação e no processo, né, de saída do hospital, uma das dificuldades e que o próprio hospital teve quando ele começa a humanizar esse cuidado, é a questão da documentação, porque nós não tínhamos, né, documentos dessas pessoas, então foi preciso criar dentro da estratégia junto com o Ministério Público para que as pessoas fossem registradas, né? E aí o promotor era um parceiro nosso nesse processo e ele realmente facilitou muito, ele nomeou, deu sobrenome, data de nascimento para essas pessoas, para que elas pudessem viver aqui fora enquanto cidadão, né? Visto que os direitos partem dos documentos. E eles têm algum traço assim, de convívio com família? Conheciam ou tinha alguns que nem não tinha esse convívio familiar? Isso é interessante também, porque quando eles são nos prontuários, as pessoas devem conhecer o Museu da Loucura, porque ele é muito interessante, ele tem todo isso documentado, né? Interessante. E as pessoas, no prontuário, os nomes eram fulano de tal, Beltrano, Ciclano, Maria Só, porque não tinha mesmo. E hoje a gente consegue algum contato com algumas famílias. Muitas mães morreram achando que seus filhos já haviam morrido. Então se perdeu muito contato, principalmente com o Hospital Colônia. Os outros hospitais que eram conveniados ao SUS, as famílias... haviam mais famílias presentes, né? Mas essa questão da certidão tardia, né, é outra curiosidade muito grande, porque a família Oliveira em Barbacena cresceu. Sim. Porque esses meninos vieram de Oliveira, não tinha nome, então todos tiveram o nome Oliveira. Muitos nasceram no dia 25 de dezembro, porque é a data da internação deles foi a data que foi usada, né, como a data de nascimento, e a idade, olhava mais ou menos para a pessoa, imaginava quantos anos, e assim foram feitas as identidades. Desses casos todos, só 3 a gente mais tarde conseguiu localizar a certidão original. E aí cancelou a tardia. Entendi. E assim, olha, em que momento que se percebeu que essa situação não era uma situação adequada, não era uma situação humana, que começou a se pensar então numa reforma? Isso foi em 79, com a vinda
existia, na verdade, um movimento da luta antimanicomial no Brasil. Né? Ele já estava acontecendo esse movimento na Itália com o Franco Basaglia, psiquiatra italiano que estava fazendo a reforma lá. E a gente fala, isso repercutiu no Brasil. Certo. Tinha um grupo de pessoas, né, que pensavam como ele, acreditavam no que ele estava propondo, né, e causavam desconforto, né, a situação das pessoas dentro desses grandes hospitais. Era uma coisificação, violação de direitos. Então as pessoas começaram a refletir. Isso também vem com a redemocratização do Brasil, isso vem com a reforma sanitária, isso vem ao longo da história incomodando as pessoas, a condição dos internos. E aí o Basaglia faz uma visita no Brasil para divulgar a forma de trabalho que estava dando certo na Itália. Ele faz alguns seminários, alguns encontros, e especialmente em Barbacena ele visita o Hospital Colônia, ele vai ao Colônia conhecer. Quando ele sai do Colônia, ele compara o hospital a um campo de concentração nazista. Ele sai dizendo, é pesado. Então, com isso, né, e aí teve a denúncia, teve o Em Nome da Razão, a mídia começou a ter abertura para denunciar, porque a gente tinha um processo, né, que não era permitido fazer esse tipo de denúncia politicamente, e quando isso realmente começa a democracia começa a acontecer, eles começam a ter essa possibilidade de divulgar, isso ganha o país, as pessoas ficam chocadas com o que acontecia lá dentro, as pessoas não tinham esse conhecimento, porque a proposta do Estado era cuidar dessas pessoas, né? Ninguém levava o seu ente ou deixava lá seu parente, a intenção era que fosse cuidado. E quando percebe que o que acontecia lá dentro, isso causa um impacto, e aí necessariamente precisaria que fosse feita uma mudança, né, nesse conceito de cuidado. Ou de descuidado. E aí o movimento no Brasil já era grande, né? O movimento da reforma e com a luta antimanicomial que vai gerar a reforma psiquiátrica. Então, eram os trabalhadores, usuários, familiares, tanto pela lógica, né? Pela a questão dos maus tratos e também pela lógica da assistência, né? As pessoas ficaram 50 anos internadas à base de medicação, porque era um tratamento, né, médico centrado, extremamente vertical, onde as equipes era a equipe do Dr. fulano de tal, e a lógica era o CID e a medicação, né? Que isso não surtiu efeito, e que a possibilidade que vinha de Trieste, com a experiência de lá, que algo muito diferente poderia acontecer com a mudança da lógica de assistência, né? Que passa a ser de comunitária, do território. E é interessante porque isso não vai afetar somente o paciente, mas toda a equipe que trabalha dessa forma, não tem como a pessoa psicologicamente, né, não ser afetada pelo ambiente também que ela convivia, né? Difícil. A gente fala que houve uma cronificação dos profissionais também, do mesmo processo dos pacientes, porque começaram a achar que aquilo era normal, a banalizar isso. E as pessoas passavam, viam o que acontecia e não conseguiam sair desse lugar, né? Não conseguiam denunciar, não conseguiam fazer nenhum tipo de mudança. É impressionante o que acontecia. Realmente esse assunto ele impacta muito. Nós vamos para um rápido intervalo e no retorno nós vamos entender um pouco como está a situação no Brasil. Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos,
Ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios está a Leandra e a Flávia. Vocês fizeram parte dessa história, né, para poder reformar todo esse processo com o fechamento dos hospitais, com a reintrodução, com a questão social. Como que foi construir esse novo sistema, que ainda está em construção, não é verdade? Não finalizou. Sempre em construção. Sim, como eu falei inicialmente, nós tínhamos vários hospitais psiquiátricos no território em função do grande hospício, né? E com isso nós começamos a fechar os hospitais de pequeno porte. Vocês atuam no SUS, né? No SUS, somos servidores do Sistema Único de Saúde, no município de Barbacena. Então isso nos deu condição de avaliar e fechar esses hospitais junto com o Ministério da Saúde. Então nós fechamos 4 hospitais, né, privados, conveniados ao SUS. E não foi um fechamento de só passar uma chave, foi um fechamento de entrar, de conhecer cada história, de avaliar cada pessoa, ver chamar as famílias novamente, para revincular quem pudesse voltar para casa e quem não pudesse ir para as residências terapêuticas. Alguns foram transferidos para outros hospitais, porque precisaria de um tempo maior para que a gente pudesse reabilitá-lo, para levá-lo para a cidade, para o território, né? Até mesmo porque cada hospital que a gente entrou para fechar foi uma história diferente. Né? Teve um que a equipe entrou e permaneceu 3 meses lá até fazer o fechamento. Outros a gente teve que entrar com polícia, com cachorro, com o promotor, por conta, né, das questões mesmo tornaram-se pessoais com relação à saída. Então teve alguns hospitais que era difícil a gente trabalhar lá dentro com esses pacientes, porque havia um cerceamento mesmo, né? E eles sofriam. Alguns estavam, até gravavam o que a gente dizia, o que eles diziam, e retalhavam isso com os pacientes depois, que era extremamente prejudicial. Então, né, por isso essa transferência, às vezes, para outro hospital. Mas a lógica era uma lógica muito interessante, porque a gente entendia que eram pessoas extremamente abandonadas, né? Que por mais sofrimento que passaram, a vida que elas conheceram era aquela vida ali. E quando a gente chegava com uma possibilidade, quem são essas pessoas? Então trabalhar essas questões com cuidado, né, para que fosse o menos impactante possível para eles. E aí a gente trabalhava com muitas rodas de conversa, e era impressionante, porque eles não tinham noção nenhuma do que era uma casa. Né? Muitos falam, casa, cachorro, tem cachorro. Ou às vezes via a cama, tem cama, mas não sabia que a cama ficava no quarto. Não conseguiam se localizar. Então a gente trabalhava essas questões mesmo. Começava a identificar quem era o grupo mais urbano, o grupo mais rural, que gostaria de ter uma horta, que gostaria de morar mais no centro da cidade. Os afetos, né, que iam se formando, porque é um grupo de 8 a 10 pessoas que iriam morar naquelas casas. Então foi um processo delicado, né, e muito sutil dessa saída. Mas também passamos muito aperto, porque culturalmente, né, o que se acreditava era que o louco era perigoso, o louco é incapaz, que a saída dele causaria transtornos para a cidade, aumento de suicídio, que eles seriam abandonados. A questão dos empregos, né, uma cidade
onde se empregava muito, eram 7 hospitais, imagina, então queria causar desemprego. Fizeram o nosso enterro simbólico na praça da cidade, foi muito pesado, sabe? Sofremos muito, mas assim, a gente entende que é um trabalho de formiguinha, um trabalho artesanal e que tem valido muito a pena. Então hoje assim, ó, o paciente com transtorno mental tem níveis, na verdade, assim, tem alguns pacientes que são um perfil um pouco mais agressivo, com patologias que têm grau de complexidade diferente umas das outras. Hoje não tem mais a questão do internamento, não se avalia mais, ele é recolocado direto para o convívio social ou não existe um processo avaliativo? Como que está a situação do paciente com transtorno mental hoje? A política pública, né? A Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, ela foi instituída na portaria 3088, ela direciona, depois do redirecionamento da Lei 10.216, que muda, né, o modelo de cuidado. Já na 10.216, a gente já sinalizava que tinha 2 perfis de paciente psiquiátrico. Perfeito. Um que morava no hospital, que precisava sair, e a política, no caso, era residência terapêutica para eles. E os que estavam, os agudos, né, os que estavam adoecendo e que precisariam de um dispositivo específico. Então, o que aconteceu? Foi criado os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Okay. Então, os CAPs, a proposta deles substituir a internação psiquiátrica. Então, nós temos CAPs 3 que funcionam 24 horas. Então, a crise, a urgência, ela chega nesse serviço, ela é acolhida pela equipe do CAPs e ela é avaliada. Dentro desse contexto, aí dentro de um projeto terapêutico, de uma avaliação, essas pessoas, existe a possibilidade dela permanecer no CAPs durante a crise, ou seja, ficar 5, 6 dias em leito, dentro do próprio serviço, que é um serviço aberto, tá? É um serviço no território. E, em alguns casos, né, em exceções como última alternativa, depois de todas essas possibilidades não terem sido resolutivas, passá-lo para internação no hospital psiquiátrico. Tá? Então, essa é a política. A política ficou definida dessa forma. Né? É isso que a gente faz em Barbacena. Hoje nós temos 3 CAPs em Barbacena. 2 deles são 3, funcionam 24 horas. Um para álcool e drogas, outro para transtorno mental grave. E temos um CAPZI que funciona, que é infanto-juvenil, que funciona de horário comercial. Eles têm capacidade para atender o número de pacientes na crise? Eles conseguem absorver tudo isso? Sim, porque a nossa lógica de cuidado é outra. Perfeito. Tá? É um outro formato. A questão da periculosidade associada à loucura, a gente não trabalha com esse viés. Né? Então, assim, todo mundo é passível de ser cuidado. Perfeito. Tá certo? Todo mundo pode ser entrado no CAPS e lá ele vai ser acolhido, ele vai ser avaliado, ele vai ser acompanhado. É uma equipe multidisciplinar, são várias ações que são desenvolvidas. Na verdade, o que atualmente a gente está trabalhando, o empoderamento dessa pessoa, sabe? Para que ela possa dar conta, apesar de estar nesse momento doente, que ela possa dar conta de resolver suas questões e viver na sua família, viver com seus amigos, viver no seu território. A gente entende que ela tem que caber nesse lugar, né? Com as suas dificuldades, com as suas limitações, sem essa lógica de normalizar, de normatizar comportamentos, né? Entender que as pessoas são diferentes e que têm que ser atendidas de forma diferente, mas que podem estar no mesmo espaço, no mesmo território. E para isso, né, a reforma psiquiátrica, ela garante esses serviços substitutivos e uma rede de atenção capaz de fazer intersetorializada, né, que organize e ajude a articular a vida desse sujeito no território para que ele possa ter contratualidade, para que ele possa ter esse empoderamento. Então, a gente trabalha em parceria com assistência social, com atenção básica, atenção primária, né? E em Barbacena a gente tem um trabalho muito interessante que a gente percebe que funciona muito, que é o Fórum Intersetorial. Então, é um fórum que acontece uma vez por mês, faça chuva ou faça sol, né? Ele tem o dia certo, o local certo de acontecer, onde a gente vai para discutir a partir de um caso, a construção de um caso, e que envolve vários segmentos dessa sociedade. Então, tem caso que é discutido junto com a polícia, com o bombeiro, com o promotor, tem outros que é discutido com o taxista, atenção básica. Então, vai depender de onde esse sujeito circula e quais são as necessidades de
de acompanhamento desse sujeito. E quando a gente trabalha a partir de um caso, a gente está falando de um sujeito, de uma pessoa, e não de uma doença, e não de um estigma. E isso abre muito caminho. E é o que a gente tem conseguido fazer de muito diferente, né? Em Barbacena, essa forma de lidar e de tentar fazer com que essa rede converse mais, com que essa rede se aproxime, não fique uma coisa de encaminhamento, só, sabe, de controle, de mandar para o outro, não. Sim. Vai ter, a gente trabalha com técnico de referência, né? Quando a gente estava falando da equipe, a equipe ela sai dessa hierarquia e vai para uma hierarquia horizontal, onde todas as pessoas têm a mesma importância. E a gente trabalha com técnico de referência e todos os outros são técnicos de apoio. O técnico de referência é quem? É aquele que vai articular junto com esse sujeito o projeto terapêutico dele, quais são as fragilidades, as potencialidades, o que ele quer da vida, por onde ele circula, onde que ele agarra, né? Então, vai fazer com ele esse movimento. E os outros, todos os outros técnicos de todos os outros serviços vão ser os técnicos de apoio. Em algum momento ele está no CAPS, mas no outro momento ele está no CRAS, no outro ele está no trabalho. Como uma orquestra, esse técnico de referência vai orquestrar junto e vai, né, em algum momento, alguém... Com foco no paciente. Com foco, na lógica de vida dele, né? Isso é o que eu acho que é o mais interessante, né? Que se a gente for pensar na questão da liberdade, na questão da cidadania, é da garantia dos direitos desse sujeito. E a gente trabalha muito também com essa lógica de desmistificar a periculosidade, a incapacidade, na hora que a gente busca essa autonomia para esse sujeito. E como que funcionam as residências terapêuticas? Como que é decidido, né? Quem terá esse local? Como que funciona lá em Barbacena? Leandra coordena, eu só vou lembrá-la que a gente hoje tem 29 residências terapêuticas em Barbacena, com 200 pessoas morando fora e já tiramos mais de 500 dos hospitais, tá? Porque era um número muito grande, né, no hospital. Isso. Era mais de 5 mil que vocês comentaram. Só que quando a gente, em 2000, tinha em torno de 1.200. Já tinha reduzido bastante. Já tinha reduzido bastante os No moradores. Colônia, né? No Colônia, já tinha reduzido bastante. E uma média de 300 em cada outro hospital. Os hospitais de pequeno porte. Como que funciona as residências? As residências terapêuticas, né, é uma estratégia de deshospitalização, né, criada junto ao Ministério, né, com a política pública, e ela vai garantir a essas pessoas egressas de longa permanência no hospital psiquiátrico, né, que perderam esses vínculos familiares ou estão com esses vínculos fragilizados, a garantia de um lugar de morar, porque na hora que esse sujeito sai do hospital, esse leito é fechado. E a princípio, esse dinheiro era que bancava, o mesmo dinheiro que bancava a IH, né, que é a autorização de internação hospitalar, vai para o fundo municipal e passou a garantir as residências terapêuticas. Hoje já existe um outro processo que são a tipificação, né, que é uma outra forma de financiamento, que a gente vai ter residência do tipo 1 e do tipo 2 e vai depender do grau de autonomia, do grau de dependência, a questão, por exemplo, das pessoas mais idosas, doenças clínicas mais graves ou casos psiquiátricos mais graves, né, que seria o tipo 2, então teria uma proteção 24 horas maior, então a diária é um pouco maior. E vai garantir, então, a permanência dessas pessoas na residência terapêutica. Agora, as residências terapêuticas são casas na cidade. Entendi. Né? Às vezes as pessoas imaginam mini clínicas. Eles não moram sozinhos, eles vão morar... Sim, eu vou te contar, sozinhos. Tem casos sim. Mas são casas, a gente aluga casas na cidade, né? Então, comercial mesmo. Então, a gente são 14 bairros em Barbacenas que a gente tem casa. Sim. E aí a gente vai procurar uma casa grande, né? Que caibam, imagina, 8 pessoas, é como se fosse uma república. E que tem uma infraestrutura, então que tenha ponto de ônibus, que tem açougue, padaria... Né? Farmácia. Uma reintrodução no convívio social mesmo. Quanto mais, né, no miolo dessa sociedade, melhor. Né? Então, eles têm como referência a estratégica, né, da saúde da família. Então, ele tem o posto de referência.
hoje, essa questão da saúde, renovação de receita, atendimento médico, são nos postos, como qualquer cidadão daquela comunidade. Sim. Tem o CAPS como referência para um momento de crise, né, e a vida acontecendo na cidade. Então é um processo muito lento, porque a gente fala que a gente ressuscita morto, porque eles saem do hospital extremamente coisificados, sem menor noção de atravessar uma rua, noção de acender uma luz. De acender uma luz na casa. A primeira casa, a segunda casa, para falar a verdade, quando chegou a tardinha, que a gente chega na casa, tudo apagado, eles não sabiam que a gente acendia a luz. Eles achavam que as luzes se acendiam em determinado horário. O abacaxi, essa história eu amo. No Hospital Colônia, eles davam muito abacaxi, a fruta partida. O dia que eles viram o abacaxi inteiro, eles não acreditavam que era a mesma fruta. Então, é reabilitar nas mínimas coisas. No início, as casas viviam se quebrando vidros, eles eram mais agressivos, assim, mais agitados. E aí a gente começa a entender, né, e a nomear sentimentos. Então, antes eles tinham alguma reação, como que eles faziam? Era assim, então a gente começar a aprender, olha, o que você está sentindo? Né? O que aconteceu? Ah, porque você está dando mais atenção para o outro. Ah, você está com ciúme. A gente pode começar a ampliar, né, possibilidades, sentimentos, atitudes e a corresponsabilizá-los também. Tudo bem, você quebrou o vidro, você corre um risco danado de se machucar, você vai ter que pagar o vidro, né? E que tem outras possibilidades de você resolver. Então a gente começa a entender a crise de uma outra forma. Quando você fala em agressividade, que agressividade é essa? Do que nós estamos falando? Porque é muito fácil nomear através de um CID e estigmatizar essa pessoa. E às vezes não, ele está nervoso, ele está chateado, ele está sem sono, né? Então a gente começa a mudar essa lógica. E na casa, então a gente tem que trabalhar essas questões todas e mais as habilidades dele, que é aprender a cozinhar, aprender a arrumar uma cama, tomar banho no horário que ele já não precisa 4 horas da manhã tirar a roupa e ir para a fila do banho, porque quando eles chegam na casa, chegam assim. Então é um processo de habilitação dentro da casa e fora da casa. Um trabalho fantástico. Nossa, o programa está chegando ao fim, um assunto, né, que chama muita atenção, tem muita coisa para discutir. Eu agradeço muito a participação por trazer um pouquinho dessa história e compartilhar conosco e com os nossos telespectadores. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso programa. Obrigada a você. A gente que agradece. E a você que está em casa, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.